Bom, estou recebendo aqui no estúdio do Repórter MT, mais uma vez, o senador José Medeiros, que é um dos senadores que mais se destacam lá no Congresso Nacional e tem sido a grata surpresa aqui de Mato Grosso na classe política. É um novato na política, ele é um policial rodoviário federal e assumiu a vaga deixada pelo então senador Pedro Taques, que virou governador do estado, e assumiu essa vaga com bastante competência e vem sendo muito elogiado. Estou recebendo aqui com muito prazer o senador. Vamos tocar em assuntos polêmicos, em assuntos nacionais e também em assuntos locais. Eu quero começar pelo assunto mais local, senador, que é essa bendita BR-163 que está sendo duplicada. O senhor me traz a informação que essa obra pode parar. E aí? Como é que fica? Nossa preocupação é que essa obra, primeiro que ela criou uma expectativa muito grande. Porque o governo, na época, o governo do PT sempre teve um discurso muito focado em criticar, em demonizar a privatização. Mas, ao mesmo tempo, o governo não tinha dinheiro para fazer rodovias. Então, eles fizeram um negócio chamado concessão híbrida. Primeiro trocaram o nome, não é privatização, é concessão e tal. Enfim, o certo é que parte da rodovia ia ser feita pelo DENIT e parte pela concessionária. E no Odebrecht. Exato. Exato. Que o dono está preso, aliás. Então, o que aconteceu? A empresa, e no edital dizia, após a empresa fazer um certo... 10%. Exato. Ela poderia cobrar pedágio. E o restante, de Rondonópolis até Diamantino, seria feito pelo DENIT. Acontece que a empresa fez a parte dela, começou a cobrar pedágio e o governo não conseguiu fazer a dela. No edital também constava, quando foi fazer a concessão dessa rodovia, que o BNDES iria dar o aporte financeiro para a empresa, com a carência de tanto tempo e mais um prazo de, se eu não me engano, 30 anos para pagar, desde que a empresa fizesse uma tarifa de pedágio baixa. E de fato isso é verdade porque o nosso aqui é o segundo pedágio mais barato do país. Mas o que ocorreu? Com essa coisa toda da Lava Jato, esse negócio todo, o BNDES freou e não fez a liberação desses recursos. E a nossa preocupação é que o canteiro de obra, a empresa já parou o canteiro de obras, e a obra que vinha a toda velocidade... Mas não parou de cobrar o pedágio. Não, o pedágio inclusive não. Vai ter aumento. Vamos falar sobre isso também. O pedágio não. Então a nossa preocupação como parlamentares e representantes do Estado é que esses aportes financeiros sejam liberados. Se a empresa tem problema, que troque a empresa, se não, vê o que está acontecendo. Porque essa rodovia, nossa, é o principal coluna, é uma coluna que liga o sudeste, sul do país aqui, Mato Grosso é o centro, né, que liga ao norte. E a nossa preocupação é que só na 163, nesses últimos 2 anos, morreram 240 pessoas de colisão frontal. Porque é uma pista uma pista estreita, muito veículo. Mal sinalizada, muito caminhão. Então essa é a nossa preocupação. Inclusive, uma das preocupações que a gente tenha é que se parar, pode criar um gargalo só, porque nós não temos outras vias para fazer esse escoamento. Aí você mistura o trânsito pesado com os carros pequenos e o conflito disso, é uma mortandade sem fim. E a expectativa é de que pare realmente, senador? Eles já pararam, os canteiros já estão aí sobre... O que dá para fazer enquanto senador em relação a essa Olha, eu pedi situação? para marcar, fiz pedido de uma audiência com o BNDES, para a gente conversar com a presidente, levar toda a bancada, quero convidar toda a bancada para ir junto, não quero ter protagonismo nisso, o que eu quero é que saia essa obra e também vou conversar com o ministro Eliseu Padilha, mostrar essa dificuldade toda, pedir inclusive números, minha equipe está levantando números, inclusive com a concessionária também, para a gente fazer essa coisa andar. Porque a gente fica muito preocupado porque vê que a Odebrecht é uma das principais envolvidas no escândalo apurado pela Lava Jato. Inclusive o seu proprietário está preso. Sim. A empresa passa por dificuldades financeiras seríssimas, envolvida em outros escândalos, inclusive com aquele estádio da Copa, o Itaquerão. Tem muitos problemas envolvendo a Odebrecht. Uma opinião pessoal do senhor, essa transmissão, vamos dizer assim, da 163 para a Odebrecht, essa concessão do governo do PT para a Odebrecht, já não seria também uma forma de
pagar as doações de campanha que essa empresa fez, ou as propinas que ela pagou, enfim. Olha, veja reverter para a empresa algum favor. Quando certa feita... Porque veja bem, a empresa faz 10% da obra e cobra pedágio, e o governo faz todo o resto e depois entrega para ela. Ora, mamão com açúcar, né, naquela, e até eu, né, senador, com todo respeito. Olha, quando certa feita o presidente do BNDES esteve no Congresso, lá no Senado Federal, e também o ministro Bendini, ministro não, ele era do Banco Central, né? Nós perguntamos, foi até o senador Caiado quem perguntou, como foi feita as escolhas dessas chamados players, que você tinha JBS, você tinha algumas empresas nacionais que acabaram abocanhando. Todos envolvidos em algum esquema, de certa forma. Acompanhando as obras e recebendo aportes do BNDES. Então, como é que era feito isso? Eles disseram claramente, olha, foram escolhidas campeãs. E assim, não foi uma resposta muito técnica, foi simplesmente assim, ó, nós escolhemos, né? E aí, durante todo o período, nós vimos, o restante a Lava Jato está esclarecendo, né? Inclusive Porto de Muriel, essa coisa na África, que estão sendo esclarecidos. Então, dava para ver que era uma grande rede, um projeto de poder do PT. Agora, a nossa briga é a seguinte, nós não temos nada a ver com isso, a gente quer o nosso. Nós não queremos saber quem pintou a zebra, nós queremos o nosso restinho de tinta para a nossa rodovia. Então, a grande briga de Mato Grosso é o seguinte, houve a crise, e essa crise o Brasil, mal é mal, está escapando aí, na base das commodities, que está salvando a economia. Bom, 50% das commodities saem daqui de Mato Grosso, de todo o montante do Brasil. Então a gente quer o nosso quinhão. E como parlamentares, a gente está defendendo justamente isso, que eles possam fazer esse aporte, resolver logo essa questão das rodovias, porque... Temos que escoar a produção. Exatamente. E do jeito que está, é só perda de produção, só perda de vidas. Parece que são 30% de tudo que é produzido é jogado fora. Sim. Por conta do transporte precário que nós temos aqui. Na verdade, teria que se fazer ferrovia, teria que se fazer hidrovia, você veja bem, outras coisas. Eu sempre digo o seguinte, a gente faz a competição, o nosso principal concorrente, os Estados Unidos, eles têm um sistema estruturado lá, rodovia, hidrovia, né? e ferrovia. Esses sistemas deles, além de serem integrados, eles competem entre si. Então isso joga o frete lá para baixo. Nossa produtividade é maior do que a deles, mas nosso produto chega o dobro do preço. Chega mais caro. No mercado internacional. Não tem competitividade. Exato. E aí fazer hidrovia no Mato Grosso também já houve quem tentou fazer, mas houve também as imbecilidades de se barrar as hidrovias, que para mim seria a redenção econômica do Estado. Só no Teles Pires aí nós temos mais de 500 quilômetros no Araguaia, aliás, mais de 500 quilômetros de navegável. Mas aí, senador, vamos nacionalizar um pouco o assunto, partindo de todos esses erros, esquemas, propinoduto, enfim, acabou culminando, não é por isso, mas acabou culminando no impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor participou dessa votação, obviamente votou a favor do impeachment, mas depois teve uma segunda votação, a meu ver, ilegal, não sou do meio, mas a meu ver ilegal, porque a Constituição é clara, né? Em caso de impeachment será destituído do mandato e ficará inelegível, impedido de exercer cargo por 8 anos. Está lá na Constituição, quer dizer, rasgaram a Constituição, jogaram no lixo com o apoio do STF, isso que me preocupa, né? O senhor já entrou com mandado de segurança, alguns senadores já assinaram esse mandado, vamos derrubar essa situação para caçar, inclusive, os direitos políticos da ex-presidente Dilma? Eu entrei pelo seguinte, a meu ver, a meu sentir, a Constituição não tem brecha. Não tem ali a mínima coisa. Olha, você pode fatiar o julgamento. Não tinha como fatiar, porque o artigo ele é completo, ele é uno. Inclusive, na reunião que nós fizemos para o roteiro que ia definir, o senador Lindbergh pediu que fosse feito fatiamento. O ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, disse o seguinte, falou, olha, não é possível porque o julgamento é uno. A Constituição, no artigo 52, diz que a afastada será afastada do cargo e não ficará impedido com inabilitação para o exercício de função pública. Bem,
Aí vem alguns juristas, inclusive, lamentavelmente, a própria doutora Janaína entende dessa forma. Como no tribunal do júri, todos os quesitos de condenação, eles são fatiados e o jurado vota em quesitos e eles estão habituados a isso, ela está com a cabeça, e os penalistas quase todos entendem dessa forma, que poderia se fatiar. Não naquele caso. Eu não entendo dessa forma, por quê? Vamos ver pela lógica. Digamos que a presidente fosse condenada, ou fosse absolvida do impeachment. Bom, ela volta para o cargo. Mas aí, digamos, como o julgamento foi fatiado, digamos que ela fosse condenada no segundo quesito. Inabilitação para o exercício da função pública. Então nós teríamos uma presidente Inabilitada. No exercício do cargo, inabilitada para o exercício cargo. da função pública. Como é que é isso? Então não tem lógica nenhuma. Se bem que inabilitada, intelectualmente falando, ela já era, né? Vamos fazer maldade. Então é isso que nós levantamos. E mais, o gosto de caixão velho na boca ficou de todo brasileiro. O gosto de caixão velho é novo, né, Plínio? Essa eu nunca ouvi. Porque você está ali para... Olha, o Collor, eles tiraram o Collor do poder. E olha, eu digo que comparado com o de Dilma, o Collor... Aquilo era um golpe. Não, o Collor teria que ser julgado no Tribunal de Pequenas Causas. Aí, batedor de carteira. No Juizado de Pequenas Causas. Bem, e ele não teve defesa, foi tocado assim, 48 horas ele estava fora e tal. E aí... Mesmo ele renunciando, ele ficou inelegível. Mesmo ele renunciando, foi considerado. E isso é o que tem acontecido. Aí eles vêm com esse papo agora. Bom, o Delcídio já entrou, veja bem o precedente. Delcídio já entrou pedindo. E aí eles falam tanto de Cunha, vai beneficiar Cunha, enfim, vai virar uma coisa de louco. Essa é a nossa preocupação, que... vai acabar desacreditando. Eu digo que aconteceu ali, juridicamente falando, o que aconteceu ali foi mais grave do que se tivessem votado pela absolvição da Dilma. E explico por quê. Dilma ser condenada ou absolvida fazia parte do processo. Está dentro do arcabouço. Inventar uma divisão não fazia. Não. Você rasgar a Constituição daquela forma, não. E dá para fazer alguma coisa? Minha equipe jurídica... O senhor acha que vai passar isso aí? Que ela... Eu estou com a seguinte... Que a OAB também já entrou com uma representação. Então, a nossa preocupação é a seguinte, é que o Supremo, de repente, diga da seguinte forma: quem pariu Mateus que o embale. Se o Senado resolveu rasgar a Constituição, é problema do Senado Federal. Mas aí o Senado não tem como revogar isso aí? Teria. E se revogar, vai revogar também a outra votação? Não. Mas quem teria que revogar agora, a meu ver, por isso que eu entrei com mandado de segurança, é o STF dizendo, isso não vale, porque o STF também é o guardião da Constituição. Sim, e o STF autorizou no momento lá que o Lewandowski presidia a sessão. Então, eu entrei com mandado de segurança justamente contra o Lewandowski, contra o presidente Renan, porque em tese os dois eram quem estavam ali, e o presidente Renan representa todo o plenário. Mas a nossa preocupação maior é que o Supremo, de repente, resolva, e por isso que eu estou pedindo para as pessoas dizer, olha, nós precisamos contar essa história, dizer para as pessoas que a Constituição foi rasgada, porque isso é um precedente muito perigoso. A partir do momento que a nossa lei maior passa a ser revogada por um destaque de qualquer senador, há quem diga o seguinte, não, mas o plenário é soberano, tá? O plenário pode mudar a Constituição. O que me chamou a atenção foi o argumento dele, né? Nós não podemos ser maus. E quem disse cumprir a lei é ser mau? Não podemos ser maus, olha o argumento. Não, o que me disseram é o seguinte, é que a presidente Dilma, coitada, ela teria que trabalhar de professora e ela iria ganhar só 5 mil por mês. Eu falei, olha, se a presidente Dilma tem tanta essa preocupação, ela tivesse economizado um pouquinho com o cabeleireiro, porque saiu que cada vez que ela penteava aquele cabelo dela, era 5 mil reais que ela pagava para aquele cabeleireiro famoso, o Camura. Tivesse economizado nesses anos todos, nesses 13 anos do PT, que ela ia ter uma boa aposentadoria. Mas, tirando essa parte de lado, o que eu sinto é o seguinte, houve um acordo ali, uma ajeitadeira ensaiada. Um acordo entre o PMDB e o PT? Olha, houve um acordo. Como é que foi esse bastidor? Me conta esse bastidor. Porque nós chegamos lá e fomos tomados de surpresa, com aquele bochicho, olha, é uma coitada e tal, colocando ela como essa... Isso é um estupro e tal. Eu falei, olha, eu sinceramente, com todo respeito, mas eu vou usar para vocês aquela frase da então ministra da época, que era do PT, da senadora Marta, se é estupro, vai tocar daquele jeito. Exato. Então, o que aconteceu?
o que a gente sentia é que foi gestado ali entre 3 ou 4 pessoas, Eduardo Cardoso e mais umas pessoas, e aí plantaram os apóstolos ali para ir no ouvido Aí o presidente Renan fez aquela fala e tal, e alguns senadores embarcaram, mais precisamente quase 20 senadores. Foi um absurdo, mas já entramos com essa ação. A partir do momento que eu entrei com a ação, vários vieram atrás, inclusive o próprio PSDB que tinha decidido não entrar, e o PMDB assinou através do Romero. Isso o PSDB também não aceitou essa tese de não caçar os sujeitos políticos dela? Não aceitou não. Eles votaram contra e agora entraram com mandado de segurança também, isso é importante. Bom, e aí veio o atual presidente Temer. A nossa preocupação, André, é que isso tivesse vindo do Confiar ou nós temos que temer o Temer? Então, no dia houve uma preocupação muito grande. Depois, com a fala dele, do Padilha, enfim, o próprio ato do Romero Jucá entrar junto no STF, isso amenizou. Mas no momento houve uma grande preocupação, porque a base de toda a relação é a confiança, né? E aí, quando nós fomos tomados de surpresa, no momento lá, chegamos a entregar os cargos, né? Eu e o senador Luiz chegamos a aventar essa possibilidade de entregar os cargos da liderança, porque nós não sabíamos. Falamos, bom, então vocês têm que colocar alguém que confiem, né? Mas o Padilha chegou lá e falou, não, gente, nós fomos tomados de surpresa tão quanto vocês. E aí a coisa agora tende a caminhar para a gente organizar a base e votar as medidas que o país está precisando. E o senhor acha que o governo Temer tem condições políticas agora, tem condições intelectuais também para tocar o país e tirar o país do buraco? Qual que é a tua expectativa? André, qual que é a expectativa lá em Brasília? A expectativa é boa em relação ao Temer. Primeiro que assim, ele é preparadíssimo, um homem muito preparado, uma pessoa que tem uma relação com o parlamento muito boa, até eu diria que estaria no nível aí dos grandes presidentes que tiveram, porque ele foi parlamentar por muito tempo. Ele tem uma visão de país interessante. Há poucos dias ele transmitia que nós precisamos dar um rumo, porque ele entende que no momento que a economia tiver um rumo, os empresários vão começar a investir. A confiança retorna. E diz que tem, falando que tem muita gente querendo investir, ele só precisa saber qual o rumo que o país está. Então, no momento que essa crise política se arrefecer agora com o final do impeachment e a economia falar, olha, o nosso rumo é aqui, os investimentos vêm e voltam. Já passou essa crise política, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Está tendo essa visão? Eu acho que tem pequenas coisas para fazer agora, tipo esse pequeno embaraço que houve, isso precisa ficar bem claro. Ele precisa arredondar ali a sua base, que nem agora. Nós vamos ter um embaraço que o senhor está se referindo é uma quebra na base do Sim, presidente. Devido a essa absolvição da Dilma aí. E devido à votação de vários parlamentares do PMDB, como a senadora Rose, que é líder do governo no Congresso, das duas casas. Então, fazendo esses pequenos arredondamentos, eu acho que aí a coisa anda. Tá certo, senador. Voltando aqui para a nossa currutelazinha. A União nos deve mais de 400 milhões do FEX, que é o Fundo de Exportação. Esse fundo de exportação foi criado para compensar os estados exportadores de commodities, ou seja, soja, algodão, produtos de baixo valor agregado, é isso que quer dizer commodity. E o agronegócio exporta, mas não recolhe impostos. E aí criou-se o FEX, que é para recompor essa mãozinha que o Estado deu para o agronegócio, para não pagar impostos, e o governo federal repõe parte desse dinheiro. Exato. Só que não está repondo. Com o Temer vai ser diferente do que foi com a Dilma, por exemplo. Nós tivemos aí 2 anos sem ter esse repasse, tivemos que ir a Brasília mendigar esse repasse, que é um direito do Estado. O governo pagou recentemente, parece uma parcela de 90 milhões do FEX referente a 2015, 2016 não tem nem previsão. Como é que vai ser esse trabalho para poder receber esse dinheiro? Eu agradeço até essa pergunta. 400 milhões é muito dinheiro. Eu agradeço muito essa pergunta, porque a gente trabalha muito lá e nem sempre as pessoas ficam sabendo aqui. Assim que eu cheguei em Brasília, uma das metas foi começar a tratar do FEX. E o governo simplesmente disse que não ia pagar. Na época o senador Delcídio falou, não tem dinheiro para pagar. E aí eu comecei um trabalho junto com as bancadas que também recebem de outros estados, falei, vamos trancar a pauta. E começamos a soltar esse burburinho ali, vamos trancar a pauta. E aí o que aconteceu?
Começou, junto com pressão dos governadores e aí toda a bancada, o governo começou a parcelar o de 2014. Depois veio para 2015 agora, ou 2016, começou a pagar o de 2015. Parcelado também. Exatamente. Mas tivemos a grata surpresa, tivemos uma reunião, já uma com o governador, lá com o presidente Temer, para falar desse tema. E agora, semana passada, eu tive com o ministro Meirelles, o senador Valadares, o senador Eduardo Amorim, o senador Elmano Ferrer e o governador Marconi Perillo, Elton Dias e o governador Jatene. Conversamos, passamos as dificuldades que os estados estão passando e saímos de lá já com a promessa de que o 2016 vai ser pago ainda esse ano e ele só vai criar um cronograma. Pago lá na integralidade ou parcelinha? Vai parcelar. Suaves parcelas. Vai parcelar, mas eles geralmente fazem 4 parcelas aí, o que já ajuda. Seriam mais de 100 milhões. Exatamente. Mas não é 4 parcelas mensalmente falando, ou dá para se pagar até o final do ano? Faltam 4 meses, daria para terminar. Exatamente. Mas mesmo que não seja, o fato de criar um cronograma já é importante. E saímos de lá com essa promessa, além do que eu passei para ele que o governo já não estava passando, e isso ele sabe, já não estava pagando o 12º. E alguns estados também não estão conseguindo pagar folha. Ele sabe disso. Também nós temos a dívida que está aí dolarizada com o Banco of America. E se os governos não pagarem, os governos que devem, quem tem... O Ministério Público já entrou com uma ação na Justiça tentando impedir que o Estado pague essa dívida. Mas isso aí é complicado pelo seguinte... Porque não estão recebendo do 10º, aí estão vendo... O banco não quer saber. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Esse exatamente. Mas o que acontece? É dívida, tem que pagar. E se Mato Grosso não pagar, a União, que é a garantidora, ela paga. Só que nós ficamos cortados. Aí piora a nossa situação, porque aí nós não podemos receber, por exemplo, as parcelas do FET. Fica negativado lá. Então isso é um tiro no pé. Vai ser um tiro no pé porque a União, que é a garantidora desses empréstimos, vai cobrar, vai nos negativar, isso é pior. Isso aí seria entrar em default, chamado. O Estado vai ficar calote sujo, calote. O nome do Estado vai para o Serasa, vamos dizer assim, e o Estado fica impedido de contrair nós é pior. Novos empréstimos, de fazer convênios. Por isso que eu estou nessa luta, de trazer o dinheiro para que a gente o governador possa pagar esses do 10, possa pagar... Quer dizer, o Ministério Público, com todo respeito, fazendo isso, está dando um tiro no pé do próprio Estado. Sim. É essa eu entendo assim. A definição, senador. Eu entendo assim. Senador, para encerrar aqui, nós temos o Estado eminentemente agrícola, gigantesco, e sofremos muito com questão de regularização fundiária. Como é que está essa situação? Como é que o senhor está trabalhando isso? Essa é uma grande preocupação. E explico por quê, André. Nós temos hoje, o que vem para a nossa mesa, vem dessa pequena propriedade. Na agricultura familiar. Porque o agronegócio não se engane, ele produz soja e manda para a China fazer ração para porco. Né? É mais ou menos isso. Dentre outros subprodutos e tal. Aliás, tudo que vem para a nossa mesa vem de soja, desde o molho, enfim, quase tudo vem, mas a gente paga mais caro, porque aí vem com valor agregado. E aí vem industrializado de fora, não feito aqui. Então o que acontece, André? Nós estamos naquele negócio que hoje nós temos situação de pessoas que têm 200 hectares de terra e trabalham de pedreiro na cidade. Por quê? Por uma série de fatores. Nós temos problema de extensão, nós temos problema de água, nós temos problema... E aí foi feito um negócio, aquela reforma agrária ideológica, pega o povo lá no bairro Pedra 90 e manda para o centro. Aí joga o cara lá, ele não tem estrutura nenhuma, ele não tem o que fazer. Aí vamos favelizando os campos, o campo. Paralelo a isso, todas essas pessoas que eles deram esses pedaços de terra, a grande maioria não tem o seu título. Por quê? Para ficar manietado, o voto, entendeu? E aí vão lá, companheirada, dá-lhe camisa vermelha e bandeirinha do sem terra e põe lá e papapá. Dá o lote para o cidadão, mas ele continua sendo um sem terra. Ele continua sendo um sem terra. Eu assentado. Entendi isso. Se o PT ajudou tanto o sem terra, por que existe sem terra? Ele não Você deu consegue título. Explicar para mim, Ana? Dá 12 anos no poder, dando terra para sem terra, e os sem terra são cada vez mais numerosos. Para mim é uma quadrilha isso aí. Eles não deram um título de terra nos 13 anos. Só H. O último título de terra que tinha dado foi Fernando Henrique que deu. Então o que acontece? Aí paralelo a isso dá-lhe cesta. Os assentados ficam lá, cesta e não sei o quê. Então o que acontece? Eu fiz uma audiência pública lá em Brasília e o ministro Eliseu Padilha esteve lá e nos trouxe uma boa notícia. Ele falou, olha, tem muitas terras já prontas
para a cidade do Dito. E Mato Grosso, se eu não me engano, tem em torno de 100 mil. E ele vai vir, o primeiro estado, devido nós termos provocado, vai ser Mato Grosso, que vai ser na Gleba Mercedes até, enfim. E tem inclusive a expectativa de vir o presidente Temer. Esse foi o compromisso. Então vai vir aqui no estado. Seria quando isso, senhora? Talvez esse mês de setembro ainda. Ótimo. Então, já vamos começar nesse programa. Agora passamos para eles situações, por exemplo, do município de Nobres. Nobres tem um potencial turístico muito grande. Eu sempre digo, bonito é bonito, mas Nobres é lindo. Agora, bonito tem aquela indústria maravilhosa de turismo e nós não temos nada aqui. Por quê? Porque metade do município... temos o slogan, né? Bonito é bonito, Nobres é lindo, e mais nada. Sim, porque está em cima de um assentamento que não tem regularização fundiária. E fora isso, é regularização fundiária na cidade, grandes propriedades. E aí o que acontece? A cidade em si não tem estrutura alguma. Aí, André, nós temos casos, por exemplo, de grandes produtores que vão fazendo o quê? Bom, o cara está naquela dificuldade lá, não consegue, ele vai comprando. Daí a pouco, a coisa é difícil e você sabe como é que às vezes funciona no Brasil. Aí o cara resolve, de repente, precisa regularizar a terra porque ele quer pegar empréstimo, quer produzir. Acaba fazendo ali uma gambiarra, porque sempre onde tem uma dificuldade, aparece um para vender facilidade. Aí digamos que aquele sujeito resolve, compra um documento lá. Daí a pouco está preso, Polícia Federal, não sei o quê. Por quê? Na verdade, o Estado provocou todo esse... Aí vai criando uma insegurança jurídica, o pequeno vai saindo da terra e vamos formando de novo. Aí depois vem criticar, o latifúndio. Nada, o Estado não se movimentou, é uma burocracia infinita, nós estamos perdendo a guerra por papel. Então estamos conversando justamente para ver se a gente consegue, porque isso tem outro problema muito grave. Quando você não tem, além da insegurança jurídica que causa muitos conflitos, nós ainda temos muita morte no estado de Mato Grosso por causa do conflito de terra. Então, esse é o desafio que nós temos e tenho conversado com o governo para a gente fazer um grande projeto de regularização fundiária para que as pessoas possam ter o documento da sua terra. Porque é aquela coisa, você pode ter sua casa, mas se você não tem um documento, aquilo fica te incomodando. É verdade. É igual andar com carro sem documentação também. A Sim. polícia vai te prender uma hora. É desse jeito. Vai guinchar teu carro. Senador, para a gente encerrar, há alguma possibilidade, caso o STF derrube essa segunda votação no Congresso, anule essa votação, que não tirou os direitos da ex-presidente Dilma, há a possibilidade de que também se anule a primeira votação que impeachmentou a então presidente? Não há possibilidade? Não, porque se for, a partir do momento que fatiaram, então não pode, né? Não pode. Eles estão falando o seguinte, olha, mas tem senador que vai dizer o seguinte... Já me fizeram essa pergunta, essa preocupação, mas se eles anularem essa segunda votação, anula-se todo o processo. É conversa. Ou não tem essa possibilidade? Não tem, eu não vejo, porque eles estão com argumento, e quem defende essa posição, dizendo o seguinte, olha, mas o senador que votou querendo que a presidente fosse afastada, não necessariamente ele queria que ela perdesse os direitos políticos, ou que ela perdesse... Só queria tirar o poder. Conversa fiada, porque até o momento da votação, o quesito que nós recebemos era esse, você está entendendo? E vários senadores, mais de 54 já tinham declarado o seu voto que votaria a favor do impeachment. Inclusive na tela do Senado, se você observar, o quesito, o segundo de baixo, foi riscado porque aquilo era o que estava definido. Então, não vejo essa possibilidade. Já que fatiaram, pode-se anular uma e não a outra. E não a outra, mantém ela impeachmentada. Exatamente. Como diz o deputado Sacchetti, vamos impeachmentar e pronto. Ele inventou o verbo impeachmentar, né? Tá certo. Olha, comentário meu aqui, no começo dessa entrevista, os senadores... argumentando que, coitada da presidente, ela vai virar professora e ganhar 5 mil reais. Ora, pelo amor de Deus, né? Usar isso como argumento, né, senador? Colegas do senhor lá. Absurdo. Isso absurdo. Isso é conversinha. Quer dizer, e é uma discriminação com a própria categoria de professores, que aliás é uma minoria de professores que ganha 5 mil reais por mês. Minoria. Né? Só professor universitário com título aí de mestrado, doutorado para cima. E olha lá. Senador, obrigadíssimo pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui mais uma vez, um bate-papo bastante profícuo, vamos falar difícil. Sim. Né? Olha, a era Temer agora é a era mais rebuscada, Sim. Né? E assim, presidente Dilma, com todo respeito, ser professora não dá, tá bom? Senador, obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para o senhor. Valeu.